Hoje vamos falar de um dos momentos mais emocionais e intensos desta temporada. Bruna rompeu em lágrimas depois de testemunhar Bruno e Dylan a serem penalizados pela produção. Foi um episódio que deixou a casa em silêncio absoluto, dividiu o público e mostrou, de forma crua, como a pressão dentro deste tipo de programas pode afetar emocionalmente os concorrentes. Se pensavam que já tinham visto drama suficiente, preparem-se. Este é um daqueles momentos que se tornam virais e entram diretamente na memória da temporada. 1. O contexto. Por que foi a punição acontecer? Para perceber a reação de Bruna, precisamos de recuar um pouco. Nos últimos dias, Dylan e Bruno estiveram envolvidos em várias discussões acaloradas com outros colegas. Além disso, a produção tinha já avisado que qualquer comportamento agressivo ou desrespeitoso resultaria em sanções. E como vimos em episódios anteriores, Dylan chegou a pontapear uma cadeira, enquanto Bruno mostrou frustração acumulada e tensão constante. A combinação desses fatores levou a produção a decidir aplicar uma punição visível e significativa, perda de privilégios, nomeação direta e advertência formal. Para Bruna, que já mantinha uma ligação emocional forte com ambos, foi quase como assistir a uma injustiça acontecer diante dos seus olhos. Dedo para a direita e vocês? Já sentiram uma injustiça que vos fez chorar mesmo sem ser a vossa? Contem nos comentários. 2. O momento em que tudo desaba. O episódio começou com a reunião de todos na sala principal, quando a produção anunciou a sanção a Dylan e Bruno. Bruna, sentada perto deles, foi captada pelas câmaras a reagir de forma imediata. Primeiro, as mãos começaram a tremer. Depois, ela levou-as à cara. E finalmente, começaram a escorrer lágrimas silenciosas, numa expressão de puro colapso emocional. Alguns colegas tentaram aproximar-se para confortá-la, mas o momento era demasiado intenso. Era visível que Bruna se sentia sobrecarregada não só pela penalização, mas pelo clima geral de tensão e injustiça que parecia pairar na casa. 3. O que leva a um colapso emocional neste contexto? Os reality shows são ambientes de pressão extrema. E colapsos emocionais como o de Bruna não são apenas encenações, têm explicação científica. Fatores psicológicos. Confinamento prolongado. Estudos indicam que estar confinado, sem privacidade, aumenta a ansiedade e irritabilidade. Empatia intensa. Bruna tem uma ligação afetiva com Dylan e Bruno. Ver amigos sofrerem causa uma resposta emocional intensa, muitas vezes mais forte do que se fosse pessoal. Acúmulo de stress. Entre provas, tarefas e conflitos, a pressão diária acumula-se. Uma situação aparentemente pequena pode ser o estopim. Exposição pública. Saber que milhões de pessoas estão a assistir aumenta a sensação de vulnerabilidade e intensifica emoções. 4. A reação dos colegas. As câmaras captaram várias reações ao colapso de Bruna. Alguns colegas ficaram em silêncio, visivelmente desconfortáveis, sem saber como reagir. Outros aproximaram-se e tentaram acalmá-la, oferecendo palavras de conforto. Um ou outro expressou preocupação em relação ao impacto da situação na dinâmica do jogo. É interessante perceber que, neste tipo de programas, a emoção de um concorrente não afeta apenas quem chora, mas muda toda a energia da casa. O grupo inteiro torna-se mais cauteloso e reflexivo, pelo menos temporariamente. 5. O impacto na percepção do público. Momentos emocionais intensos como este sempre geram grande repercussão nas redes sociais. No Twitter, X e Instagram, os fãs dividiram-se. #Team Bruna cresceu imediatamente, com mensagens de apoio. Muitos comentaram que a cena mostrou a humanidade e vulnerabilidade dos concorrentes. Outros aproveitaram para discutir a justiça da punição aplicada a Dylan e Bruno, tornando o episódio ainda mais viral. Dados de interações de reality shows indicam que momentos de choro autêntico aumentam o engajamento até 400%, especialmente quando envolvem vínculos afetivos entre concorrentes. 6. Analisando a situação, quem realmente sofre? Embora Dylan e Bruno tenham sido os diretamente punidos, a reação de Bruna mostra que os efeitos da punição se espalham emocionalmente. Dylan pode sentir frustração e raiva. Bruno pode sentir culpa e pressão. Bruna sente empatia, tristeza e impotência. Ou seja, uma penalização tem impacto em cadeia, afetando tanto os protagonistas quanto os aliados próximos. E isto é algo que nem sempre o público percebe à primeira vista. 7. O risco de novos conflitos. Quando um concorrente colapsa emocionalmente, surgem várias possibilidades dentro do jogo. Proteção dos amigos. Bruna pode tornar-se ainda mais protetora com Dylan e Bruno, criando alianças fortes.
Divisão de grupo. Alguns colegas podem ver a fragilidade como oportunidade estratégica, afastando-se ou aproveitando para manipular o jogo. Maior tensão. A emoção aumenta o risco de novas explosões, discussões ou mal-entendidos. Portanto, o choro de Bruna não é apenas um momento de drama, é um evento que pode alterar toda a dinâmica da casa. 8. A importância de momentos emocionais no reality show. Para além do entretenimento, cenas como esta têm valor narrativo. Humanizam os concorrentes. Criam empatia no público. Aumentam a narrativa de suspense e emoção. Permitem explorar temas como amizade, lealdade e justiça. No caso de Bruna, vemos uma combinação de empatia e vulnerabilidade, algo que geralmente atrai grande apoio do público. 9. Possíveis consequências futuras. Após este colapso, podemos esperar algumas mudanças na casa. Dylan e Bruno podem receber mais apoio emocional de Bruna. Outros concorrentes podem repensar a forma como se relacionam com eles. A produção poderá intervir de forma preventiva, evitando que a situação escale para conflitos físicos ou verbais mais graves. O público provavelmente continuará a acompanhar o trio de perto, aumentando a atenção às suas ações. Dedo para a direita e vocês? Acham que a reação de Bruna vai proteger os amigos ou complicar ainda mais o jogo? 10. Conclusão: o poder das emoções numa casa de reality. O colapso emocional de Bruna é mais do que apenas um choro. É um reflexo de pressão, empatia e vulnerabilidade. Mostra como um ambiente intenso e competitivo pode afetar não só quem é punido, mas todos ao redor. A mensagem principal deste episódio é clara: em reality shows, emoções são armas poderosas, podem unir ou dividir, mas nunca passam despercebidas.